Bem, eu já tenho ao meu lado o Dr. Werther Kley Mônico Rosa, cardiologista. Bom dia, Dr. Werther. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela sua visita. Dr. Werther, a doença silenciosa, como ela é chamada, a hipertensão, ou a pressão arterial alterada, a pressão arterial... minha pressão está alta, popularmente falando. Em primeiro lugar, o que é realmente a pressão arterial, Dr. Werther? A definição de hipertensão arterial pela Organização Mundial de Saúde e das diretrizes brasileiras se refere àquelas pessoas que têm uma pressão arterial igual ou acima de 14/9. Né? Mas a pressão arterial é a velocidade do sangue, é o quê? O que faz a nossa pressão arterial? O que faz é o seguinte, quer dizer, o nosso corpo precisa de irrigação contínua pelo sangue. Certo. Tá certo? E o sangue se move de locais de maior pressão para locais de menor pressão. Como se fosse uma cachoeira, vamos dizer assim, né? Sim. E essa diferença de pressão entre esses locais, a gente pode entender dessa forma, como se fosse a pressão arterial. Perfeito. Ou seja, é aquela pressão que move o sangue para o corpo inteiro, partindo de um ponto de maior pressão para pontos de pressão mais baixa. Por que existe a pressão arterial alterada, a hipertensão? Quais são os motivos? Eu vou colocar de duas formas. Quer dizer, atualmente, falando sobre a doença hipertensão, ela tem de dois tipos. É aquela chamada essencial, tá certo? Que ela não tem uma causa definida e tem um fundo genético importante. E ela causa 90% dos casos e numa minoria, em torno de 10%, ela tem uma causa conhecida que pode ser corrigida. Agora, como chegamos a isso? Isso é uma evolução de muitos anos, né? Sim. O ser humano, ele foi criado, evoluiu milhões de anos com o que a natureza provia para ele. Na natureza é muito difícil encontrar sal e sempre se alimentou de frutas e legumes e coisas encontradas de maneira mais fácil, né? A vida moderna, nos últimos 100, 200 anos, com a necessidade de você conservar alimento, colocou o homem numa situação de abundância de sal à volta dele. Quer dizer, nós estamos com um estilo de vida que nós não fomos preparados para ter, pela nossa evolução nesses milhões de anos. Perfeito. Tá certo? Então, é uma forma de ver o desenvolvimento da hipertensão como uma desadaptação da evolução humana ao estilo de vida que é levado hoje também. Quer dizer, então, o uso excessivo do sal leva a um descontrole, a um desregramento da pressão arterial, causando a hipertensão. Sem dúvida, mas é um dos fatores, né? É dito também que a hipertensão é uma doença multifatorial, então várias coisas contribuem para que ela se desenvolva. Eu vou te dar um exemplo. Conforme eu falei, durante a evolução humana, nos seus estágios mais precoces, o homem não vivia muito mais do que a idade reprodutiva, ou seja, Perfeito. Quando se encerrava o período que o homem podia se reproduzir, por volta dos 40 anos por aí, isso tanto para o homem como para a mulher, a expectativa de vida não ia muito além disso. Quer dizer, muito curta, né? Muito curta. Então, hoje em dia, com o avanço tecnológico e os cuidados médicos, a vida está se estendendo muito mais e, portanto, a chance de desenvolver uma doença crônica como a hipertensão também aumenta bastante. O senhor colocou o sal no centro das atenções e como um dos maiores vilões da hipertensão arterial. É um deles, né? Não podemos dizer que é o único, mas existem vários e ele é um que é importante sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o uso de sal moderado, então, é um controle contra essa doença. Sem dúvida. Isso pode ser definido até de maneira quantitativa. Por exemplo, o ser humano não deveria consumir mais do que 2 a 3 gramas de sal por dia. Perfeito. Na sua dieta total. Certo. Tá certo? E isso inclui o sal que vai no tempero da comida. Não é só aquele saquinho que nós tiramos do restaurante para colocar. É total. É total, é a quantidade toda. E além disso, os outros cuidados que se deve ter com o estilo de vida. Quer dizer, não ter excesso de peso, não consumir álcool, abandonar o tabagismo assim que possível, exercícios físicos com regularidade. Muito bem. Então, esses são os conselhos do Dr. Werther Kley Mônico Rosa, porque ele é um especialista nisso. Ele é um cardiologista, é especialista em hipertensão. Então, exercícios regularmente feitos, uso de pouco sal, abandonar o hábito de beber, de fumar, e por aí vai. Ter uma vida saudável
o seu corpo vai agradecer. Não é isso mesmo, doutor Werther? Sem dúvida. Com certeza. Doutor Werther, prazer em conhecê-lo, parabéns e sucesso, tá bom? Muito obrigado.